dia a todos e a todas, né? Hoje é mais uma videoaula do Serviço Emergencial de ATE, feito pela Arcas, né, para os beneficiários dos empreendimentos aqui do território de identidade Semiárido Nordeste 2, apoiados, né, pelo projeto Bahia Produtiva, do governo do estado da Bahia, né, e também do Banco Mundial. A execução desse projeto é pela CAR, Companhia de Desenvolvimentação Regional, e também pela Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui do estado da Bahia. Essa videoaula que estamos fazendo à distância é uma adaptação, né, das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, né? É uma modalidade que visa dar continuação, né, às atividades de capacitação e apoio para os beneficiários, associações, né, as cooperativas, os empreendimentos produtivos, né, e também para os agentes comunitários rurais, né, e os agentes comunitários de apicultura. Então, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre isenção dos jovens agricultores familiares na gestão dos empreendimentos rurais, né? Nós sabemos que a agricultura, né, está inserida num contexto histórico de luta e resistência, né, da classe trabalhadora em permanecer no meio rural, trabalhando e gerando sustentabilidade às suas famílias. E o projeto Bahia Produtiva, né, vem fortalecendo a agricultura familiar e tem grande importância também na redução, né, do êxodo rural, pois apresenta um grande potencial e cria também condições e oportunidades de trabalho através desses investimentos que está sendo feito em várias cadeias produtivas aqui na nossa região, né? E a nossa visão é que o objetivo também da maioria dos empreendimentos, né, que a gente atende, visa crescer, né, aumentar, né, a sua economia e também tem um papel de preparar a transição, né, para as novas gerações, né? Para os jovens, aí é onde cada um vive. Sendo assim, percebe-se na necessidade de desenvolver uma visão mais empreendedora por parte do jovem rural, né? Com forma de garantir sua permanência no campo com dignidade e também qualidade de vida. E para isso nós convidamos, né, o nosso amigo Josivaldo Bispo da Conceição dos Anjos, né, ele é graduado, né, em letras, né, também com espanhol, especialistas em gestão de políticas públicas e mestre em Estado de Sociedade, né, tem uma experiência, né, de trabalho com jovens, né. Eu quero primeiro, viu, Josualdo, agradecer, né, muito aqui a equipe da Arcos agradece muito por você aceitar esse convite, né, e também por contribuir aqui nesse debate, viu? Nosso muito obrigado. E Josualdo, e pode começar aí sua apresentação, Josualdo. Certo, Murilo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro eu queria agradecer muito o convite feito pela Arcas, que a Arcas tem um trabalho feito no estado da Bahia bem reconhecido e de muita relevância, tanto para a permanência das pessoas no campo, mas com esse recorte da juventude rural, que possibilita que a gente tenha um campo cada vez mais fortalecido e um campo cada vez com mais possibilidades das pessoas conseguirem viver e viver com qualidade de vida, e que nesta empreitada agora também vocês estão atuando juntamente com este projeto com a CAR que tem também investido no estado da Bahia, recentemente ganha um prêmio como melhor experiência do mundo, né? Um dos programas que ela trabalha, e com a SDR, que foi um espaço onde eu já passei trabalhando, né? Na SDR passei 4 anos fazendo o papel de ser coordenador de políticas públicas para a juventude rural. Então, é um espaço que eu conheço um pouco, saí de lá o ano passado para a Secretaria de Educação, mas lá tive muitos aprendizados, muitas ações importantes que nós fizemos lá e conseguimos dialogar com essa Bahia como um toda. Bom, você já me apresentou, não cabe mais apresentação, vai dizer que também eu tenho uma militância nesse campo da juventude rural, tanto nos espaços mais formais, né? Criamos associações de trabalhadores, nós temos movimento de jovens, coletivo de jovens e tal. Então, é um pouco desse debate que a gente vai fazer aqui com vocês hoje, dialogar um pouco com o pessoal e poder também escutar algumas das necessidades que nós precisamos de colocar em voga no debate. Bom, primeiro eu queria dizer que a juventude como um todo é o espaço de disputa, né? Aliás, as primeiras pessoas no mundo que escreveram sobre juventude, eles falavam sempre de disputa, né? Foi o Pierre Bourdieu que escreveu na
na Europa, que falava que juventude é uma palavra em disputa. Também na América Latina foi nessa mesma pegada, de dialogar a juventude como espaço de disputa. E o rural sempre foi tido como um espaço em construção, né? O rural, enquanto espaço geográfico, é um espaço que é limitado pelas câmaras de vereadores ao determinar o que é rural e o que é urbano, e muitos lugares que têm uma vida totalmente rural, como alguns distritos, ficou conhecido como espaços urbanos, porque quando você faz essa configuração, vira urbano. Então, a juventude rural, ela acaba se inserindo num contexto de pensar a juventude como um todo. E nesses trabalhos que eu fiz, na verdade, a minha especialização, desde a minha graduação, na graduação eu estudei no campo da linguística a forma de falar da juventude rural, né? Foi no espaço quilombola. A gente percebe que as falas que a gente utiliza, eu estudei as palavras que são pró-paroxítonas. E as nossas falas, elas valem menos no entorno que a gente convive, principalmente na relação um pouco da cidade. Então, tem um outro pensador que diz que as falas dos seus faladores, elas valem os que valem os faladores na sociedade. Então, como a sociedade rural foi um espaço que foi pouco valorizado, então a gente acabou tendo falas pouco valorizadas. Depois eu fiz uma especialização que eu tratei das políticas públicas da juventude rural nos governos Lula e Dilma. Peguei 10 anos de governo do PT, para a gente poder perceber quais ações foram desenvolvidas para esse público e como é que esse pessoal conseguiu alcançar. Os resultados disso é que a gente teve muitos avanços, mas que precisa avançar muito mais na concepção de juventude rural, porque o principal produto que eu tive foi que a juventude ainda é algo que está bem visível no contexto das políticas públicas brasileiras. E depois, no mestrado, eu estudei as políticas públicas no governo Rui e Wagner, que foram mais 10 anos de governo do PT na Bahia. E os resultados que eu obtive foi um pouco também na mesma linha, né? Que a Bahia eu consegui inserir um pouco mais para poder perceber as políticas públicas que o governo da Bahia fomentou para esse público. Então, nos dois trabalhos, a gente percebe que a juventude rural precisa de ser um espaço mais valorizado nas políticas públicas, mas também precisa de ter um espaço que tenha políticas públicas direcionadas. Precisa de estar no arcabouço da política pública do geral para todos, mas também precisa de ter políticas direcionadas para elas conseguirem dar conta do que é esse sujeito jovem rural, que eu tenho chamado, nos trabalhos que eu tenho feito, de sujeito que tem uma relação, às vezes, que é meio paradoxal, que é meio contraditória, que às vezes você tem um jovem rural que não consegue se enquadrar no que a gente concebe como jovem no Brasil, que tem idade de 15 a 29 anos no Brasil. Às vezes você tem, na roça, a gente determina quem é jovem e quem não é jovem, às vezes quando se casa, por exemplo, o cara tem 20 anos, se o cara casou, a gente já considera como adulto. Se o cara tem 35 anos, se o cara está solteiro, a gente considera às vezes o cara como jovem. Então, a gente às vezes chama para a nossa atividade de juventude pessoas que têm essa idade, ou pessoas que têm essa característica social, e não essa idade. Esse é um ponto. E um outro ponto que tem é que a gente, na zona rural, a gente é muito levado à concepção de ficar adulto também quando a gente começa a trabalhar, né? Na roça começa a trabalhar muito mais cedo. Então, essas questões que são colocadas, aí você começa a trabalhar. O nosso trabalho emancipador, a nossa forma de emancipação na roça, se dá muito mais pelo trabalho. E aí, quando eu falo emancipador, só lembrar que a palavra emancipador vem de mancimpo. E mancimpo, em latim, quer dizer escravo. Então, emancipar é desescravizar, deixar de ser escravo. E a juventude rural, ela tem deixado o campo muito mais nessa perspectiva de não ter condições de trabalho. É uma das ações que nós temos que faz o jovem deixar o campo, é não ter condições de ganhar o seu sustento no campo, de ter essa condição de se emancipar no campo. Só que o trabalho aqui com vocês hoje, o nosso bate-papo, é um pouco mais focalizado. Quando a gente fala de jovem rural, a gente fala de todos os jovens que moram na zona rural. Por exemplo, falamos do território de vocês aí, que é o território semiárido Nordeste 2, que temos uma população de jovem que dá cerca de 110 mil pessoas. Dentre esses, temos aí uns 65 mil de jovens que são jovens rurais. Aí, o que é que nós temos? O que nós temos é que o trabalho que vocês me propõem a dialogar
é mais ligado à juventude na agricultura familiar. Juventude na agricultura familiar é um dos recortes da juventude rural. Não é toda. Juventude rural, você pega jovem que é fazendeiro, jovem que é somente estudante, jovem que é jogador de futebol, jovem que tem uma diversidade como um todo. Nessa diversidade como um todo, a gente pega o recorte da agricultura familiar, que é o campo produtivo da juventude rural. E aí, algumas políticas públicas direcionadas para a juventude rural, ela tem pecado, às vezes, pela compreensão de que na zona rural, a juventude é somente produtividade. E também criou-se outra coisa que é muito ruim, que é o campo de pensar a juventude rural, a juventude no Brasil como um todo, mas rural em especial, como eventos. Às vezes chegam nos espaços de governo, nas propostas de formulação, nos planejamentos estratégicos das entidades, tipo assim, vou propor construção de casas para a população, vou propor liberação de crédito e tal. Aí quando chega a juventude rural, seminário da juventude rural, encontro da juventude rural, como se eventos conseguissem dar conta da dimensão que a juventude rural é. Então, essa questão de evento, que eu às vezes chamo de eventismo ou juventudismo, precisa de estar superada. Deve ter evento? Deve ter, mas todo mundo deve ter evento, inclusive idosos devem ter evento. E a juventude não pode ser somente evento. E no campo da produtividade, que eu acho que é um campo importantíssimo para a gente tratar, por isso que a gente está tratando de juventude na agricultura familiar, porque estamos tratando de inclusão socioprodutiva. E não tem inclusão produtiva somente no capitalismo se ela não tiver uma inclusão social. Toda inclusão produtiva, ela é inclusão social, porque as pessoas conseguem se inserir nos seus espaços de convivência diária. Os meninos que estão aqui agora conosco, aqui nesse nosso diálogo, com certeza, eles, ao poder trabalhar, ganhar um dinheiro, eles poderão comprar moto, poderão comprar carro, eles poderão viajar, poderão ter computadores melhores, poderão ajudar suas famílias, poderão estudar. Então, é uma inclusão social também, nesse ponto de vista. E isso é uma grandeza que eu acho muito forte, Murilo, que a Arca faz, porque não é somente o dinheiro pelo dinheiro que as pessoas ganham, é um dinheiro de uma inclusão social. E uma inclusão social que tem alguns recortes. O recorte do cooperativismo, ele é algo muito importante. O cooperativismo que entra no Brasil, já vou passando já para o próximo ponto, no final aí do século XIX, né, lá para 1840, e aí no século XX ele começa de forma mais forte, e ele tem algumas peculiaridades que é importante de se colocar. Por exemplo, uma das grandes importâncias que o cooperativismo tem é que as pessoas não trabalham para os outros, trabalham por si só, para um coletivo seu, pessoal. E aí, nisso, há uma questão importantíssima, que é a gente poder trabalhar os laços afetivos. As pessoas na cooperativa, eles não têm seus patrões, eles têm seus companheiros, as pessoas que dividem suas cotas. E nós todos na roça, eu também sou roceiro, sou quilombola, fomos educados para estudar para sair. A gente tinha que estudar para poder ir para outro lugar trabalhar e poder ganhar vida. Nossos pais, nossas mães foram todos educadas nessa perspectiva de poder estudar para ser gente. Então, a nossa saída era um troféu de quem cresceu na vida e não de quem ficou, e não de quem fracassou no seu espaço de vivência. Essa é uma coisa. Outra coisa é que a nossa educação no Brasil ainda hoje, ela tem uma pegada de ensinar as pessoas a trabalhar para os outros. É uma educação pensada no que a gente chama de formação para servir ao mercado. Então, a gente tem pouca formação que oriente nossos jovens a poder trabalhar e poder se desenvolver e, a partir do seu trabalho, do seu aprendizado, consiga ter atividades que lhes permitam abrir próprio negócio, que lhes permitam atividades coletivas e tal. Tanto que as nossas escolas, por assim dizer, de orientação ao acesso ao mercado, elas dizem que a gente tem que se atualizar para competir. E não como o cooperativismo faz, que é a gente cooperar para poder ter vida de mais qualidade. Então, eu acho que o cooperativismo, o cooperativismo por essência, ele já é um confronto a esse modelo. E é um confronto muito importante. Quanto disso, eu quero até citar um livro do Strack, chamado Fundamento da Escola do Trabalho, que ele trata um pouco dessa questão de como é que a gente educa nossos meninos e meninas para eles poderem desenvolver suas atividades e poder, a partir disso, também pensar em ganhar dinheiro com isso e ter condição de vida de mais qualidade.
e não somente ser educado para poder trabalhar para os outros. E aí tem o movimento cooperativista, o movimento de associativismo, o movimento sindicato de trabalhadores rurais, eles atuam muito nessa perspectiva de poder capacitar os meninos e as meninas para poder terem condições de pensarem e de elaborarem condições de vida a partir dos seus lugares de vivência. Essa é uma coisa. No entanto, esse debate precisa ser aprofundado um pouco mais. Por quê? Porque, ainda hoje, é muito pequeno o número de jovens que estão atuando como dirigentes sindicais, como dirigentes de cooperativas, como dirigentes de associações de trabalhadores rurais. A juventude, como eletricista, no final da década de 90, juntamente com as mulheres, depois da nossa Constituição Cidadã de 88, às vezes se coloca todo mundo junto, tipo assim, vamos fazer um trabalho para a inserção de jovens e mulheres. No entanto, os trabalhos de inserção de jovens e mulheres não é espaço de inserção para entrar para serem dirigentes. É um espaço que eles acabam ocupando para somente serem as pessoas que vão executar tarefas. Eu acho que quem vai trabalhar com a juventude, um trabalho metodológico com jovens, que a gente chama de trabalho intrageracional, é de jovem para jovem, não desprezando jamais o trabalho intergeracional, de uma geração aprendendo com a outra, e a partir disso eles poderem saber o que é que os jovens sabem um pouco mais do que os mais velhos, o que os mais velhos sabem mais do que os jovens, nisso todos os dois vão conseguir aprender. Quem vai trabalhar com jovem em especial, necessariamente compreenda um pouco disso, da importância dos jovens estarem nos espaços de gestão para aprenderem a poder gerir. Só aprende a fazer gestão quem tem a oportunidade de gerir. Quem não tem a oportunidade de gerir nunca vai aprender a fazer gestão. O que a teoria nos ensina, a gente acaba levando para o entendimento de mundo. E aí eu acho que as pedagogias que têm orientado o que fazer do nosso pessoal formado nas universidades têm centrado muito na interpretação do mundo. Aí eu acho que Paulo Freire fala uma coisa muito importante, que o mundo precisa de ser interpretado, mas também precisa de ter uma ação nossa para poder modificá-lo. Então, é nisso que a gente precisa de atuar. A gente, na Bahia, tem até um avanço um pouco maior quanto a isso, de trabalhar que alguns jovens ocupem os espaços de inserção nesses movimentos. Nos 4 anos que nós passamos na Secretaria, na SDR, a gente conseguiu somente ter uma cooperativa de jovens que conseguiu acessar um dos editais, que é do município de Água Fria. E a gente lutou bastante para que esse pessoal conseguisse acessar esses editais. Aí são duas coisas distintas. Cooperativa de jovens é bom porque eles dialogam entre si e aprendem a gerir. Na osmose, na dificuldade, mas aprende. No outro campo, os espaços das outras cooperativas também abrirem condições para que os jovens também tenham condição de estar ali no espaço da gestão. A gente fala muito de que o jovem tem que entrar, que tem que empurrar a porta, que ninguém vai abrir espaço. Eu acho que isso tem um pouco de verdade, mas isso não tem existência política real. A gente que tem mais idade, que tem condição de gerenciar, temos que ter a capacidade, a coisa de que temos que abrir espaços para jovem entrar como cota obrigatória. Porque a gente não consegue falar em sucessão rural, como a gente trabalha muito a sucessão rural, se a gente não conseguir ter gente nas idades ainda prematuras aprendendo a fazer gestão. Não pensemos que os filhos dos grandes empresários aprendem a fazer gestão das empresas deles somente porque vão para as universidades estudar curso de administração. Eles aprendem por isso também, mas aprendem porque têm a condição de gerenciar os trabalhos dos seus pais e suas mães. Então, é importantíssimo que a gente consiga fazer com que os nossos meninos e meninas tenham esta condição de poder gerir, ter cota nas cooperativas, no espaço da gestão. Tem um documento, Murilo, que para vir para cá hoje dialogar com vocês eu estudei. Eu tenho uma pessoa que eu escutei, a professora, ela já é falecida, a professora que foi ministra da CEPI, primeira ministra negra da CEPROM na Bahia, depois ministra da CEPI, a Luísa Barrios. Ela disse que qualquer lugar que a gente for tem que estudar antes de falar. Que, inclusive, a gente, quando passa pela academia, acha que vai fazer um debate teórico com o sabidão, com o doutor, e estuda. Quando vai falar com os nossos agricultores familiares, às vezes não quer estudar porque acha que a gente sabe mais. Paulo Freire já não disse que cada um sabe o seu tanto. E para atualizar qualquer debate, tem que estudar. Então, para falar com vocês hoje, eu estudei. Tem um documento que é de 2019,
tem um documento que foi feito pela Unicafes, que é a União de Cooperativas da Agricultura Familiar, né? E aí a gente tem um trabalho que eles apresentam, o quanto a participação de jovens nas cooperativas brasileiras ela é muito pequena. Quando pega o recorte de mulheres, é menor ainda. Você tem uma participação muito, mesmo no campo das mulheres, que a gente fala de incluir mulheres, mas quase 50% das mulheres incluídas nas cooperativas, no campo para ser dirigentes, são mulheres com 55 anos de idade. Então, não tem a participação juvenil. E aí eu acho que as cooperativas precisam de avançar nisso. Não é avançar para o jovem entrar e poder mandar e poder disputar. Isso vai acontecer normalmente, mas é avançar para a gente pensar em quem vai suceder. Porque, inclusive, isso não é culpa do dirigente somente, não, mas o dirigente tem que aprender. Porque, assim, os nossos pais, nossas mães, por exemplo, eu fazia roça com minha família, e como é que acontecia? A gente só podia ter a roupa que o pai e a mãe compravam depois que a gente pegava, depois que batia o feijão, o milho, que vendia, a gente nem sequer podia comprar. E no campo, ainda hoje, muita gente vive nessa mesma pegada, de achar que os meninos de hoje vão viver nessa condição. Aí, por conta disso, o que acontece é que muitos pais e muitas mães ficam sem seus filhos nos lugares, porque o êxodo acontece porque as pessoas não têm a capacidade de se emancipar e viver no seu lugar de moradia. O acesso ao dinheiro, em falando em si próprio, em qualquer lugar no capitalismo, é importante para a pessoa poder ter a condição de escolha. Às vezes, não precisa ter condição de escolha. Esse é um campo importante, o acesso à produtividade. Outro campo que é importante, as cooperativas têm um projeto estruturado, e aí o governo pode entrar com recurso, a cooperação internacional pode entrar com recurso, de poder financiar as atividades juvenis. Atividades juvenis, a gente pode pensar a agricultura familiar como um campo mais vasto, não é somente agricultura e pecuária. Tem outras atividades juvenis no meio rural que a gente consegue também financiar e ter retorno. Financiar, não, a palavra não é financiar no cooperativismo. A palavra é ser incentivada, ser fomentada. Eu não lembro agora a palavra corretamente como que é, mas é ser incentivada, porque ela vai ter uma ação de ter um retorno futuro. Então, é isso que precisa de acontecer, porque senão a gente vai ter meninos que não vão ter condição de sobreviver. E o rural que temos hoje em 2020 não é o rural que tínhamos em 1990. Hoje, um jovem rural pode ter uma atividade hoje financiável, atividade apoiada, que pode ser consertar, por exemplo, uma oficina de bicicleta, por exemplo, bicicleta de moto, por exemplo. É uma atividade. Mas, enfim, é uma questão. Mas, especialmente os nossos, agricultura e pecuária, compras de terra, divisão dos espaços, precisa ser financiada. Eu quero chamar a atenção para um outro campo, que é importante sabermos. Ao financiar uma atividade de agricultura familiar, da juventude rural, ao apoiarmos com cota para eles, precisamos de ter uma questão em mente para a gente. A questão das mulheres. A simetria de gênero que temos no campo é um negócio muito violento. Para você ter ideia, Murilo, no campo baiano, o último censo que nós temos é de 2010, a Bahia tem 417 municípios. 391 municípios na Bahia tem mais meninos do que meninas. Não estamos falando somente de um esvaziamento do campo. Estamos falando de um esvaziamento masculinizando o campo. Porque as meninas saem mais do que os meninos, porque as questões de gêneros, a violência que tem para as meninas é muito maior. E aí trazendo para o nosso colo, inclusive, o até que a gente fomentou, até muito pouco tempo na Bahia e no Brasil como um todo, foi um até masculino. A gente sempre pensou em atividades laborais. Como é que a gente aprendeu? Vamos ganhar dinheiro com o suor do próprio rosto. Só que quem sempre trabalha é somente os homens, né? E as mulheres fazem trabalhos mais domésticos. Como era assim, a gente começou a pensar em linhas de financiamento, de apoio ao até, para os homens serem inseridos nesses espaços, e nós mulheres. Então as mulheres começaram a sair mais. Os 4 municípios que você me disse, por exemplo, são 4 municípios que tem mais meninos do que meninas. Todos os 4 que estão aqui presentes. Não sei se tem mais de 4. Tem mais meninos. E por que tem mais meninos? Porque a gente precisa de reorientar o ATER também para as mulheres entrarem. E não é um negócio fácil, não. Não é fácil porque estamos falando de cultura. Cultura, como dizia a Roca de Barros Lara, é um negócio bem que toca nos homens e nas mulheres. É um conceito bem da antropologia, que a gente precisa de compreender cultura como algo que orienta o que a gente faz no dia a dia. Cultura é tudo que a gente tem feito. E a cultura nossa, daqui para frente,
Uma cultura que permite eu estar hoje aqui em Feira de Santana, você está aí no Semiárido Nordeste 2, cada um em suas casas, e estamos dialogando. A gente não vai ter uma vida distinta depois dessa. Vamos ter uma vida com isso que estamos vivendo agora. Então, os jovens pensarem em atividades remotas para trabalhar com os meninos que eles forem capacitar é algo imprescindível. Tá bom, os meninos não têm internet. Não tem internet não é uma condição de não fazer atividade. Não tem internet é pressionar o governo, é pressionar os financiadores para poder ter banda larga de qualidade, para poder ter internet de fibra onde for possível, para poder ter, inclusive, internet patrocinada para quem não puder pagar. Porque teremos um novo normal no Brasil, no mundo todo, que é o normal que a juventude rural tem que estar inserida. Porque senão a gente aumenta a simetria e os jovens vão sair muito mais do rural. Então, se a gente pensar na década de 90, ninguém pensava de ter uma reunião para discutir juventude na agricultura familiar a partir de meios de instrumentos como que a gente está tendo aqui agora. E não é uma reunião que estamos tendo aqui, uma formação, um diálogo que é menos qualificado do que o que tínhamos antes. É um diálogo que ainda precisa de inserir outras pessoas. A juventude rural é 1 milhão de pessoas na Bahia. A gente precisa de inserir os demais. Na agricultura familiar, nós devemos ter nesse ínter aí uns 300 mil pessoas, de jovens rurais que estão de alguma maneira, ou os pais financiando eles, ou eles mesmos já atuando como trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse trabalhar com as tecnologias digitais é necessidade nossa. E também a compreensão de que usar a tecnologia digital não é discutir EAD, não. EAD é diferente, EAD tem outra proposta de trabalho. Mas o próprio Paulo Freire já dizia, as tecnologias têm que estar aí para ser usadas. Ou a gente usa elas, ou então elas usam a gente. E quem nos domina porque usa o que a gente usa. Então, eles usam tecnologia muito mais do que isso. Então, eu já falei de 2 coisas. Outra coisa que eu acho de importância ímpar é a organização em si. Os jovens têm que ser incentivados a criar associações de jovens, para eles mesmos, dialogar entre si, participar das associações existentes, participar das cooperativas existentes, dialogar sobre as vivências deles nos grupo de futebol, grupos de igreja, grupos distintos que existirem, grupo de WhatsApp, inclusive, que erra quem pensa que grupo de WhatsApp não é um espaço formativo. Eu hoje estou fazendo uma disciplina no doutorado com um especial da UNEB, que é educação, tecnologias e currículo. Educação, currículo e suas tecnologias. E a gente dialoga muito isso. Quais são as formas que nós temos de educar? E qualquer espaço que nós tivermos de contato entre um e outro, a gente está conseguindo fazer educação. E aí a gente, às vezes, na zona rural, tem um debate que é um debate já ultrapassado, dizer, não, usar a tecnologia não junta pessoas e tal, junta. Tanto junta que a gente tem no mundo todo presidente sendo eleito com tecnologia, usando, inclusive, de mentira para isso. Temos que cuidar do outro campo. Então, esses grupos que eu falei, e aí a pressionar os governos para termos editais específicos. Editais específicos para financiar nossas atividades. Quando a gente começa a pensar em juventude rural, juventude na agricultura familiar, temos que ver onde é que está o dinheiro, onde é que está o PIB brasileiro, o PIB baiano. E aí tem que ter mais dinheiro para financiar as atividades rurais. A gente não pode ter pouco recurso e muita intenção, porque senão a gente tem um descasamento, como diria Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a gente percebe quantos governos são comprometidos com algumas áreas a partir do dinheiro que ele investe em cada uma das áreas. E a gente também tem mais capacidade de fazer gestão do dinheiro nosso. E fazer gestão do dinheiro é capacitar os jovens para aprender também a fazer esse campo da gestão. Então, com isso, a gente consegue ter um avanço muito forte. E aí, Murilo, para concluir, não é fazer nenhum tipo de reconhecimento a mais ou puxa daquilo, mas reconhecer o papel que a entidade como as Arcas tem. Eu falo isso porque eu venho de uma formação. O que eu consegui crescer na vida foi muito porque eu tive família que me apoiou, mas tive especialmente pessoas ao meu lado e tive o acompanhamento das entidades que trabalham com isso. No meu tempo tinha mais o MOC, que trabalhava bastante com a gente, a Caritas, a SESI financiou para a gente um projeto de 3 mil contos em um tempo, que era uma grandeza, a gente nunca tinha pegado em dinheiro nenhum. A gente pegou, se bateu para prestar conta, meu irmão, foi uma confusão, a gente prestou conta, foi toda errada, eles devolveram a prestação de conta, a gente mandou novamente outras, mas foi assim que a gente aprendeu. E hoje, Antônio Cardoso, meu município, nós já temos mais de 100 pessoas nas universidades.
Quando a gente bota na mão dos meninos 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 contos para eles aprenderem a gerir, eles aprendem a gerir, aprendem do jeito que cada um tem. Porque o aprendizado nosso não é um aprendizado somente do campo da teoria, o aprendizado tem que ser na prática do aprendizado. O sindicato de trabalhadores rurais nossos tem que ter coragem de abrir a porta para os meninos entrarem. O menino entrar e ajudar na gestão. Tem que ter coragem das cooperativas abrir e saber o que fazer para dentro para a gestão. E não é somente dialogar para eles entrarem para trabalhar com as tecnologias digitais, não. É para trabalhar com tudo. É aprendendo com os mais velhos, é também ensinando os mais velhos, porque a gente, às vezes, quando fica um pouco mais velho, acha que sabe mais do que os mais jovens. A gente sabe o que a gente aprendeu a fazer. A gente mais jovem também, os mais velhos têm uma capacidade tão grande de poder interpretar, porque, por exemplo, pega a gente mais novo, manda fazer uma cerca, que os mais velhos pegavam um morão, botavam um morão de canto, um morão de canto lá, e passava linha de arame. A gente vai e aprende um bocado de conta, aprende um bocado de teoria, aprende um bocado de equações para fazer isso, e às vezes faz errado. Então, assim, o aprendizado mútuo é um aprendendo com o outro. E a gente no campo tem essa capacidade. A gente no campo tem essa capacidade de poder ajudar um ao outro nesses avanços. E hoje nós temos algumas coisas importantes. Eu queria citar somente algumas. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural já tem uma Câmara de Juventude Rural. E dá para discutir a questão da agricultura familiar dentro dela, mas também outros campos, educação, saúde, segurança, tudo que cabe. Mas discutir a juventude da agricultura familiar. Temos documentos prontos, que foram documentos feitos na Conferência de Juventude Rural em 2015. Temos os documentos feitos em cada território, foi feita uma conferência de juventude rural. Então, a gente tem muitos documentos que a Unicarpos tem um documento que as entidades que prestam serviço de ATE têm, para poder orientar. E o que não se tiver, é importante esse campo da gente se qualificar para o uso das tecnologias, como eu falei agora há pouco, para a gente poder dialogar com esse novo campo. Então, é assim, eu acho que temos muito a fazer, mas temos muita gente com disposição de fazer. E, assim, para fechar, eu me coloco também à disposição para poder contribuir nos debates que forem possíveis, tanto virtual como quando isso passar mais presencial, para a gente poder avançar um pouco nessa perspectiva. E também eu atuo hoje na Secretaria de Educação. Na educação, eu coordeno a política para a juventude na educação. Então, também coloco à disposição para nós pensarmos em ações que consigam inserir a juventude do campo nosso. Tudo que a gente tem conseguido fazer para dar destaque e visibilidade à juventude no campo que a gente está, no campo de trabalho que eu estou, estamos fazendo. Porque não é por bondade, não, é uma obrigação. A gente tem que avançar no conceito de mudar a ideia de igualdade para equidade. Igualdade é todo mundo receber o mesmo tanto. Equidade é quem tem menos receber mais, para poder alcançar a igualdade. Se estamos aqui numa tela que eu consigo ver, 6 pessoas na tela que eu consigo ver, tem 6 pessoas, tem uma mulher e tem 5 homens. Então, se tem alguma atividade para poder ter algum espaço a mais, é para a mulher, não é para os homens. Se tem mais brancos e mais negros, é para os negros. Se tem mais gente da cidade e menos gente do campo, é para o povo do campo. Então, o princípio da equidade é esse. O princípio da equidade é a gente poder avançar na perspectiva de garantir o direito para os que têm menos. Porque é assim que a pedagogia, que é libertadora, nos orienta. A pedagogia que nos liberta, nos orienta a cuidar mais de que tem menos. Então, eu agradeço bastante a vocês e fico à disposição para algumas questões que vocês queiram perguntar. Obrigado. Porque assim, Josivaldo, a gente sabe que para o desenvolvimento, né, e esse fortalecimento da agricultura, eu acho que é essencial, né, a inclusão dos jovens, né, porque a gente sabe que é o futuro, né, no meio rural, né, e para isso também eu acho que eles precisam dessas oportunidades, né, para estar nesses espaços, né, de construção dentro de sua comunidade. Não, como você falou, não somente através da cooperativa ou da associação, mas outros espaços, né? Nos conselhos, né, municipais, nos conselhos que ter representantes, né, das suas comunidades, que sejam jovens, para estar ajudando também nas decisões, né, das políticas públicas ou de qualquer outro projeto que venha fortalecer, né, a sua comunidade. E para isso eles precisam dessa oportunidade, né? E para também ter essa responsabilidade, né? Porque eles precisam ter a responsabilidade também para ver o que é que pode também estar ajudando, né? As suas comunidades. Tem algumas experiências aqui interessantes aqui no território,
né? E aqui também, porque não está presente aqui hoje, mas temos empreendimentos que só na direção está fazer a maior parte, né, da composição são jovens, né? Mas a gente também sabe que muitos empreendimentos ainda têm a tradição, né, de sempre poucas pessoas estar ali com a responsabilidade, mas para isso é um jogo de mão dupla, né? É a oportunidade que eles têm que ter, né? Mas também eles têm que se colocar, né, à disposição também para estar ajudando. E o Ou João, a minha, sim, Anderson. a minha associação, os dirigentes são todos jovens. E achei interessante a parte que ele falou, né? Que vocês falaram que tem que ter oportunidade, porque foi um desafio enorme para a associação aqui colocar eles, porque até hoje tem muita gente alguns que saem da associação dizendo que iam acabar com a associação depois que o presidente entrou, que formaram a comissão de fiscal, todo mundo jovem. Aí tem muita gente que saiu, pensando que ia acabar a associação. Aí hoje já conseguimos alguns implementos, já conseguimos esse projeto, umas caixas d'água e já estamos bem avançados. E não foi do jeito que eles acharam que ia acabar a associação. Ótimo, Anderson. E aí também tem a questão, né, Anderson? Anderson, Josivaldo, é uma associação lá indígena, né, aqui do município de Euclides da Cunha, e a gente sabe desse desafio, né, como ele falou também, né, dessa tradição, né, que já vem de décadas, né, e às vezes com essas oportunidades, né, como ele colocou aí, que enxergou, né, onde algumas pessoas achavam que a associação ou a organização ali ia acabar, e a gente vê da experiência agora que eles estão colocando para frente, né, por ter a juventude também ter essa gana, né, desses desafios também, né, para eles. Eu acho que é muito interessante, proveitoso para estar se expandindo também com outros empreendimentos. Tem mais algum jovem que queira se colocar aí sobre esse debate? Murilo, deixa Ele é o eu Murilo. fazer uma palavrinha aqui. Pronto, vamos ouvir Antônio Carlos e depois você, viu? Lucas levantou aqui a mão. Vamos ouvir o Antônio Carlos primeiro. Pronto, bom dia a todos. A associação aqui de Campina de Castro, ela é formada em sua grande parte por mulheres. Na verdade, só tem 2 homens incluídos na associação, 3 comigo, que é a CR, que entrou ano passado. A associação daqui, ela foi fundada já há alguns anos, há uns 10, 15 anos, e ela, como eu posso dizer, ela tem uma certa dificuldade de estar introduzindo pessoas mais jovens. Hoje em dia, a presidente e a tesoureira são as duas mulheres mais jovens que tem, tirando eu e uma novata que entrou agora. E desde quando eu comecei a entrar no ano passado, na associação, eu tentei fazer com que eles convencessem tanto os jovens da comunidade, como eles também abrissem espaço para esses jovens entrar na associação, porque é uma questão de tempo para essas senhoras que estão já com uma certa idade começar a diminuir a questão do processo, e elas têm que elas que têm o conhecimento que tem que passar agora para os jovens. Aí a gente está nessa luta de tentar introduzir um pouco mais de jovens nessa associação, e tem mais alguns anos para a gente tentar ir, mas é complicado um pouco ainda aqui na associação. Certo, Antônio. E Lucas? Pronto, bom dia, pessoal. Bom, sou aqui da Coaps de Cicero Dantas. Aqui na Coaps, na verdade, a gente está tentando trabalhar com o pessoal, porque aqui aí a gente ainda tem um público jovem muito pouco aqui ainda na cooperativa, né? No caso, só tem um jovem que faz parte da diretoria e eu que sou um segundo jovem, que também sou cooperado e estou como agente comunitário de apicultura. Aí, assim,
Um desafio que eu vejo aqui, né, no questão falando específico do público da Coapes, é que um pouco da apicultura, alguns jovens não têm interesse. Aí a gente está tentando trabalhar o interesse para trazer esses jovens para a cooperativa, para continuar a atividade também, né? A continuar a atividade apícola, que cada dia cresce mais. E que a gente vê um público jovem pouco. E também outra questão, além dos jovens, a gente está tentando trazer também as mulheres para a cooperativa, que até pelo número de beneficiários ainda é pouco, né? Muitas das vezes porque as mulheres não tinham oportunidade ou que não se interessavam pela atividade apícola, mas que agora pegaram o gosto e estão participando. Atualmente agora a gente já tem mais mulheres na diretoria da cooperativa e também estamos tentando fazer com que os filhas e filhos, né, de agricultores também possam participar da vida da cooperativa. Não só da diretoria também, mas sim continuando essa atividade lá em suas comunidades. Porque, assim, o que eu percebo aqui, como jovem aqui no município de Cícero Dantas, é que ainda tem um certo preconceito, né, por parte mesmo dos jovens, em querer participar das atividades que os pais fazem, ou das atividades ligadas ao campo. Muitas das vezes, né, porque o jovem sempre pensa em estudar para ir para a zona urbana, mas a gente sabendo, né, que o jovem é o futuro. Se não tiver jovens no campo, os mais velhos vão ficar cada vez mais velhos e não vai ter como estar renovando esses trabalhos, dando continuidade nessas atividades no campo. E esse preconceito ainda é uma coisa meio que estrutural, né, porque aqui a gente vê, né, até nos cursos de agropecuária, começou técnico de agropecuária, formado no CETEB de Ribeira do Pombal, a gente vê, não são todos, mas alguma parte ainda dos alunos, o pessoal de agropecuária só mexe com roça, só vão mexer com roça. E assim, isso não é uma coisa que às vezes desmotiva o jovem, né? Que às vezes o jovem já tem pouco interesse. E às vezes quando ele vai para a universidade ou vai para um curso técnico, ele ainda sofre essa espécie de preconceito. Aí eu, como jovem aqui da Coapes, uma coisa que eu tenho que trabalhar com alguns jovens, né, que a gente tem contato, é sempre estar incentivando esses jovens a continuar nas atividades do campo, porque se os mais velhos saírem, quem é que vai dar continuidade dessas atividades? E a gente tem que enfrentar, né, o preconceito também, porque a gente também, como jovens urbanos, somos jovens que temos uma grande importância para o desenvolvimento das nossas comunidades e para o desenvolvimento do nosso município também. Era um pouco essa, Murilo, a minha fala. Na verdade, a gente da agricultura familiar no campo e tem uma pessoa, filho de médico, filho de engenheiro, filho de carpinteiro, filho de... assim, políticas públicas para filho de predeiro, a gente não fala. A gente fala política pública para filho de agricultor familiar. Isso tem duas questões que são importantes. Uma é que a agricultura familiar é tida muito mais do que uma profissão, mas é tida como algo que completa o sujeito do agricultor familiar. Então, o agricultor familiar, ele acaba sendo algo maior do que uma profissão que se tem. Por outro lado, isso acaba atuando com os meninos e com as meninas de forma que eles acabam não tendo uma certa autonomia em si. Porque quando a gente fala filhos e filhas, eles acabam tendo uma condição de poder, de estar sempre ligado ao pai ou à mãe. Geralmente é o pai, tanto que é assim, que assim as políticas públicas, elas acabam refletindo o que a gente pensa sobre elas. O Pronaf Jovem, ele surge assim, quando ele é criado com DAP vinculada. O Pronaf Mulher também surge assim. É uma ideia muito do machismo e do patriarcalismo que nós temos no campo ainda. Que aí a gente tem que superar um pouco das ideias que se tem para poder avançar na perspectiva de inserir essas pessoas. Eu até escrevi um texto sobre isso, falando sobre como é que a gente trabalha com aproveitando a dimensão da agricultura familiar enquanto conceito mais amplo, mas também não atuando somente com ela na perspectiva de os meninos serem filhos e filhas.
porque temos também no nosso campo algumas pessoas que não são filhos e filhas já, né? Eles já são emancipados, no entanto, ainda são jovens. Então, é importante um pouco desse nosso trabalho, que é um pouco de a gente pensar como é que a gente atua como esse lance do adultismo, né, comandando. Lucas falou algo que eu achei importante também, temos que fazer alguns contatos, algumas interações com a zona urbana. O jovem da agricultura familiar, geralmente ele vende na zona urbana. A gente pode fazer algumas parcerizações, algumas relações de melhorias do nosso que fazer, pensando, inclusive, no escoamento da produção com os urbanos. Porque se a gente pensar, a faixa que mais consome é a faixa da juventude, que vai até os 29 anos. É onde você tem uma parte de pessoas que acabam consumindo. E é importante essa relação, inclusive a gente poder fazer uma parcerização do jovem rural com o jovem urbano, que acaba sendo feito isso mais na perspectiva das pessoas de mais idade. No entanto, claro, respeitando as suas peculiaridades que cada um tem. Outra questão que eu achei importante vocês colocaram foi que nós temos muitos lugares, gente, que tem muitas cooperativas, associações, sindicatos que têm pessoas jovens na direção. No entanto, você não tem uma política pensada para a juventude. É que a gente, às vezes, confunde o que a gente chama de estereótipo, a nossa lata, o nosso fenótipo, quem a gente é do ponto de vista de idade, ou de cor de pele, ou de local de moradia, com a ação de política desenvolvida. E não é somente isso. A gente é o que a gente é formado para fazer. Então, é importante que a gente, ao inserir jovens nos espaços, a gente também capacite os jovens, assim como o Marca está fazendo aqui agora com vocês, tem feito nos trabalhos outros também, que eu acompanho a SDR, eu sei o trabalho que vocês têm feito. Por quê? Porque é um risco que nós podemos ter de termos jovens na direção com a cabeça ainda de atuação do adultismo, de achar que vai atuar como os velhos atuaram. Então, eu sugiro oficina sobre metodologia de trabalho com juventude. Como é que a gente trabalha com jovens para poder inserir mais jovens e pensar como o jovem pensa na perspectiva de inserção de pessoas mais jovens nesse espaço? E o pensar do jovem não pensar diferente do adulto, distoante do adulto ou confrontante com o adulto. É pensar na inserção do jovem enquanto sujeito de direito. Porque jovem no Brasil, durante muito tempo, ele não foi sujeito de direito. Então, até hoje tem políticos mais atrasados que falam que vai fazer quadra para tirar jovem da droga, que vai distribuir bola de futebol para tirar jovem da droga. Como se a ação para o jovem fosse para resolver a questão do adulto, e não do próprio jovem. E que se não fizer essas coisas, vai entrar no mundo de droga. Não é isso. Jovem tem que ter quadra, tem que ter livro, tem que ter fomento, tem que ter emprego, porque tem direito. É sujeito de direito. Mas isso é fruto de como a gente inseriu a juventude na política pública brasileira, que foi a partir do Código de Menores, na década de 80, que era para aprender. A primeira política para jovem que o Brasil tem é a política de encarceramento. Por isso que a gente hoje no Brasil estamos chegando a 700 mil pessoas encarceradas. E aí eu acho que a gente faz um movimento, Murilo, o movimento que vocês fazem aí, quem tem feito, é um movimento de resistência. Não é somente uma política pública de implementação, é de resistência de dizer, não, juventude tem que ter direito por outros motivos, por outros caminhos. Então, eu acho que o movimento é importantíssimo a gente fazer de capacitar os nossos jovens para eles terem esse acesso às ações enquanto sujeitos de direito. É capacitar sobre metodologia de trabalho com juventude, como é que ele chega, como é que ele sai, a relação dele com a família. Relação com a família é importantíssima. A família está acompanhando, e a gente que é da roça, a gente sabe que as famílias da zona rural, ela tem capacidade de acompanhamento muito mais do que a zona urbana, até pela forma de vida. E tem uma questão, quando trabalhar com metodologia de trabalho com juventude, tem uma questão que temos que avançar. Tem gente que trabalha com o ECA, o Estatuto do Adolescente, dizendo que a adolescente não pode trabalhar, quer trabalhar e tal, não é. Tem diferença entre trabalho forçado contra adolescente e trabalho emancipador, educador. A gente na roça, como é que a gente aprende? Como é que você vai aprender com seus pais e suas mães, se você não tem essa condição de poder conviver com eles? Eu acho que tem uma diferença nisso, mas também aí a gente vai para outro campo, aquele mesmo campo que eu falei antes, Murilo. É o pessoal que acha que a teoria resolve a vida, que não tem vivência prática.
Entendeu? Eu não estou falando de que jovem tem que trabalhar, não. Você tem que trabalhar, não. Estou dizendo que tem trabalho educativo. E o trabalho da gente da roça, ele é mais educativo. Porque se você bota o menino para ir para a escola o tempo todo, para estudar, com 19 anos, o menino que nunca foi na roça, que nunca cuidou de uma marrã, que não sabe o que é rodear uma vaca, o menino que não sabe o que é bater uma enxada no chão, ele vai aprender depois de velho? Eu acho que não vai. Então, o debate nosso tem que ser um debate da compreensão do rural, do nosso campo, enquanto um ente político, e não diferente disso, para a gente não ter uma ação que não dê retorno. E aí a gente teve uma ideia de que o rural ia acabar, né? No final dos anos 80, 89, aquele Francis Fukuyama escreveu um livro do fim da história, né? E aí a gente está trabalhando o tempo todo achando que o rural vai acabar. Acaba hoje, acaba amanhã e tal. E o Brasil feito política pública para acabar com o rural mesmo. Quando a gente pensa que eu falei antes, quando a gente organiza que um local que é bem roceiro mesmo, aí o cara virou distrito, o vereador juntou, se tornou distrito. Não, agora é urbano. O povo do distrito trabalha onde? Todo mundo na roça. As cidades pequenas da gente trabalham onde? Todo mundo na roça. No entanto, é urbano, porque da ideia de ser urbano para poder ter uma cobrança de IPTU, que tem uma disputa do ponto de vista fiscal, né, que o urbano paga IPTU, então é um imposto municipal, o rural paga ITR, que é um imposto federal, aí tem disputa de divisas, que é outro campo de disputa. Mas a disputa política é maior, de achar que o Brasil só vai ter pensamento de pensar ações para o urbano. Por exemplo, se a gente tivesse um rural maior, poderíamos pensar universidades rurais, por exemplo. No Rio de Janeiro tem Universidade Federal Rural, para você pensar como é que você vai desenvolver o campo em si. Porque é necessário a gente pensar nas tecnologias que nós temos no estudo para pensar o campo. E outra questão que eu queria colocar, para fechar somente duas, uma a gente foi, duas, não três, Anderson, que é da Associação Indígena, falou algo importante. A gente, quando estava na SDR, fizemos editais, eu acho que hoje continua, específico para os indígenas. Indígena, necessariamente, a gente trabalha com o conceito de povo e com o conceito de comunidade. A gente quilombola é comunidade, indígena é povo. Tem uma diferença nisso, conceitual. Já havia até alguns conflitos quanto a isso. Os indígenas, necessariamente, não precisa de ter ação de geração de renda de comércio em si. Conheço algumas aldeias na Bahia que trabalha para a sobrevivência, para a subsistência mais. Então, o conceito é um pouco outro que precisamos de ter, dialogando com eles, para ver qual é o que eles definem quanto condição de inserção deles nesses espaços. E, necessariamente, talvez não inserção. Porque a gente, às vezes, na agricultura familiar, trabalhamos com uma perspectiva de sobra, né? De excedente de comércio. Indígenas, às vezes, não tem perspectiva de sobra de excedente. Então, tem outra pegada de organização econômica. E aí, mas, no entanto, cabe também de nós esse acompanhamento sistemático de ver como a gente contribui nesse processo de formação dos jovens indígenas também. Claro que tem hoje uma nova roupagem de pensamento. E, para o final, é o seguinte, gente, a gente foi muito formado na perspectiva de pensar controle social. Na América Latina toda, se formou a gente para poder controlar os governos. Então, a gente é bom em controlar a partir dos conselhos gestores nossos, conselho de políticas públicas nosso e tal. E nós não fomos educados nem pela escola e nem pela universidade como a gente acessar o poder, ter o controle do poder. E quem faz isso são os movimentos sociais, as entidades de fomento. E aí as entidades como a Arcas faz de forma de maestria. A gente, às vezes, é afastado, a juventude, inclusive, por um princípio que tem nas associações, nas cooperativas, de dizer que de não poder ter partido político. Não ter partido político não quer dizer não debater a política. E é importante dizer isso pelo seguinte, nós não podemos ter vergonha desse movimento de debater a política, porque elas vão coordenar nosso que fazer, querendo a gente ou não. Bertold Brecht dizia que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não discute a política nem a política pública. Aí ele acaba nos inserindo nos espaços de poder que se tem. A gente que pensa na democracia representativa, como o Brasil esse ano é de eleição. A gente elegendo ou não vereadores, teremos vereadores eleitos. A gente não votando no A, no B ou no C, vai ganhar A, B ou C. Então, é outro campo de batalha nossa. É um campo que nós precisamos de dialogar como é que se dá a participação do nosso pessoal nesses espaços da política, da representação política, da representatividade política, porque a política pública vem nesses espaços. Não devemos ter vergonha de falar disso. Por quê? Porque nós estamos hoje com um governo, que devemos colocar em evidência entre nós, que fez Enem por cima das condições das pessoas de poder acessar,
tira recursos das políticas públicas, não está fazendo, a reforma agrária parou como um todo, a gente não pode pensar campo sem pensar reforma agrária, a gente está com vários déficits de habitação rural, não tem política pública, então quem faz política pública são os eleitos. É um outro debate para outra quadra de diálogo com vocês, para a gente fazer, ou vocês fazerem entre si, de como é que pensa a inserção da agricultura familiar nesses espaços também de representação política. Por quê? A gente tem congresso, hoje o congresso que manda são os médicos por suas representações, são os empresários por suas representações, são pessoas que é contra o nosso pensamento. Quem faz política pública é quem é eleito politicamente. Então, é outra disputa nossa, que foi muito alijado da gente por não termos representações lá. Por termos poucas mulheres lá, por termos índio que nós não temos hoje lá, por termos pouco negro lá, que a gente não tem nossas políticas subrepresentadas. Eu digo da importância nossa de pensar no rural como um todo, porque o rural não são as partes. A agricultura familiar, ela compra televisão de plasma. Plasma não, hoje a televisão é um pouco mais avançada. Ela o dólar subiu, é a política pública de dialogar com isso. Então, numa forma, a juventude rural, para a agricultura familiar, precisa ter um arcabouço maior. Mas, e pensando-se na inserção deles, dos jovens do campo, na agricultura familiar, jovens da agricultura familiar em si, é importante pensar isso todo e pensar nessas especificidades, que a gente já colocou um pouco antes. Então, eu acho que é um pouco disso, a gente pensar no campo como um todo, pensando no jovem inserido nesse espaço como um todo e para concluir, já que estamos num tempo que não podemos jamais dizer que não estamos vivendo, é importante a gente ter fé, gente. Algumas pessoas, o Santo Agostinho tem uma fala sobre isso, estamos no mundo que foi nos dado. A gente passa. Viver história é difícil, porque eu já vi muita gente que dizia que queria ser militante porque leu sobre 64. Estamos hoje vivendo a história. Vivendo a história da pandemia, que teve no Brasil em 1918, com a gripe espanhola. Estamos vivendo a história de um governo não só conservador, mas ditatorial. Governo ditatorial, eles se inserem por absorção das estruturas democráticas ou por derrubar as estruturas democráticas. 64 derrubou a estrutura democrática que se tinha. Hoje está sendo absorvida. Quando você tem a AGU absorvida, PGR absorvida, Congresso absorvido, STF absorvido, você tem estruturas que não funcionam. Então, essas estruturas que eu falei toda, Procuradoria, Advocacia Geral, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, tem feito o quê para ter resistência, para garantir direito do nosso povo do campo? Se não está fazendo nada, está absorvida. É uma novidade no pensamento da ditadura que nós temos. E estamos num momento difícil de pandemia, estamos vivendo a história. Viver a história para a gente, dá para a gente muita capacidade de poder interpretá-la, como diria Paulo Freire, e também de poder atuar acerca delas. Então, que a gente consiga passar para a nossa juventude uma mensagem de carinho, de conforto e de sonho, e de a gente saber que esse momento é difícil, mas ele vai passar. E temos que preparar nossas vidas para o momento de hoje e para o momento futuro. E de pensar que as nossas políticas, nossas ações, nossos projetos, devem pensar na nossa emancipação como um todo e pensar também na inserção dos demais que não conseguem estar presentes. E os demais que eu falo é as pessoas que não conseguiram ainda acessar os status que nós acessamos. Então, que tenhamos coragem para seguir e que tenhamos essa capacidade que a gente, roceiro, tem, né? O Euclides da Cunha dizia que o sertanejo é de tudo um forte. E a gente é forte mesmo porque a gente já passou por tantas questões, estamos ali sobrevivendo. Não acabaram o campo, não acabaram o rural e nem vai acabar porque no rural tem gente com coragem de seguir lutando. Então, muita força para Arcas, muita coragem na luta e consiga continuar contribuindo com o sonho da nossa juventude rural. Porque quanto mais a gente sonha, mais a mente alarga. Beijo no coração de cada um. Obrigado, Josival. Muito obrigado, rapaz. Viu? Esse debate aqui vai de muito interesse para todos nós aqui do território, né? Vem fortalecer, né, o que a gente já faz aqui no nosso trabalho, no trabalho da Arcas, né? Não só no projeto Bem Proteger, mas num geral.
Nós agradecemos muito a sua colaboração, viu, Josivaldo, por dar essa excelente aula para nós aqui, para a equipe da Arcas, para os agentes comunitários aí, os jovens, né? E também para os beneficiários, né, que vão estar ouvindo e vendo essa aula que você fez aqui agora para nós, viu? Quero muito agradecer a sua colaboração mesmo, de coração, Josivaldo. Somos resistentes não só nessa batalha, né, da juventude, mas em vários outros campos. Então, agradeço de coração, né, muito obrigado. Essa videoaula aqui vai ser, né, editada, nós vamos estar colocando nos canais, nas redes sociais, né, da Arcas, né, através do Facebook, né, num canal que a Arcas também tem no YouTube, que vai estar lá disponível para todos estar ouvindo e vendo, como falei, né, e peço, né, espero que os ACRs, né, os ACAS, né, tenham gostado da videoaula aqui. Eu tenho certeza que gostaram, né, que foi uma aula de história, de compreensão, né, no geral da inserção desses jovens, né, de quando começou e até onde estamos, né, sempre, né, resistindo, né, sempre buscando essas oportunidades para estar inserido, né, nesses campos de construção e desenvolvimento nas comunidades. Muito obrigado, viu, a todos e a todas. Fiquem com Deus. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.